Nessa parte, então, nós vamos abordar a importância do manejo sanitário na equidicultura. Qual que é a importância do manejo sanitário? Em primeiro lugar, nós temos que pensar no impacto econômico que as doenças que afetam qualquer tipo de rebanho, né, seja ele equino, bovino, suíno, que impacto econômico essas doenças causam na atividade da equidicultura. Existem os impactos diretos pela perda dos animais, os impactos provocados pelos custos com os tratamentos e controle dessas doenças, e também impactos indiretos, mas que são não menos importantes. Nesses impactos indiretos, nós devemos lembrar que um dos horizontes de expansão da equidicultura nacional é a exportação. Nesse contexto, nós temos algumas doenças que são de fundamental importância quando nós pensamos na exportação dos nossos cavalos. Existem 4 doenças que nós devemos ter em mente quando a gente pensa no controle sanitário para exportação de cavalos. A primeira delas, que é já uma preocupação nacional há muitos anos, que é a anemia infecciosa equina, né? A segunda é uma doença comum em todo o território nacional, mas aqui na região sudeste muito comum, mas que não traz assim prejuízos muito importantes para a equidicultura, mas por se tratar de uma zoonose, ela tem um controle internacional, que é a estomatite vesicular. A terceira seria o mormo, uma doença que está presente no nosso território há muitos anos e que recentemente tem ganhado muita expressão devido ao aumento do diagnóstico dessa doença em vários pontos do território nacional. Ela apareceu recentemente no Nordeste e agora vários estados do Sudeste têm sofrido com a incidência dessa doença, o que tem causado cancelamento de eventos, tem causado um enorme custo para os eventos equestres, uma vez que o Ministério da Agricultura torna obrigatória o teste de todo o cavalo para o trânsito, né, de cavalos. Então o mormo é uma doença que nos interessa muito. E por último, as doenças transmitidas por carrapato, principalmente a babesiose equina, que é uma exigência dos países desenvolvidos, principalmente do bloco europeu e dos Estados Unidos, exigência que esses animais sejam soronegativos para a entrada nesses territórios. Nós vamos começar a falar sobre a anemia infecciosa equina. O que é a anemia infecciosa equina? A anemia é uma doença causada por um vírus. Esse vírus é da família dos retrovírus e existem pelo menos 3 retrovírus que são mais conhecidos da medicina e da medicina veterinária. Na medicina veterinária nós temos a anemia infecciosa equina, nós temos a imunodeficiência infecciosa felina, que é uma doença que acomete os felinos, especialmente os gatos domésticos, e nós temos a AIDS humana, o HIV. Enquanto que o vírus humano é chamado de HIV, o vírus infecciosa equina é chamado de EIV. Bom, o que a anemia infecciosa equina provoca? Como um retrovírus, é uma doença que parasita células do sistema imunológico do animal. Que células são essas? São os glóbulos brancos, né? Que são células responsáveis pela defesa do organismo contra vários tipos de infecção. Além disso, o vírus da anemia infecciosa provoca também doença vascular, provoca inflamação dos vasos sanguíneos. Então, os sintomas clássicos da doença anemia infecciosa equina são a perda de peso progressiva,
aquele animal que muitas vezes no campo os peões falam que é um animal que está aguado, um animal que está raquítico, enfim. É um animal que não ganha peso, que está perdendo condicionamento. O mais grave, eles podem apresentar inchaços ou edemas dos membros, das partes baixas do corpo. E quando chega nessa fase clínica, é uma doença invariavelmente fatal. Mas o mais importante é que a grande maioria dos pacientes infectados com o vírus da anemia infecciosa equina, assim como os pacientes humanos infectados com o vírus da AIDS, a grande maioria não apresenta qualquer tipo de sintoma. São animais assintomáticos portadores. Então, é importante a gente saber dessas noções, porque o teste sorológico da doença é a única forma de se identificar o animal portador. Como é que a anemia infecciosa é transmitida? Ela é transmitida principalmente pela picada da mutuca ou das mutucas. Existem dois grandes tipos de mutucas. São a mutuca grande, que é chamada de tabanos ou tabanídeos, e aquela mutuca da orelha do cavalo, que é uma mutuca pequenininha, que é da família Chrysops. Essas mutucas têm como característica importante uma picada dolorosa. Então, toda vez que o animal é picado, ele se ressente dessa picada, ele se esquiva dessa mosca, ele abana a cauda, ele bate a pata. É comum, inclusive, animais saírem correndo quando tem ataque dessas mutucas. E isso faz com que a mutuca pique mais de um animal num curto período de tempo. Ou seja, ele pousa num animal, ela é espantada desse animal e muda para um outro animal, em um curto período de tempo. Isso faz com que o vírus da anemia seja transportado de um animal para o outro pelo aparelho bucal da mosca. Isso é muito importante porque uma característica desses retrovírus é que eles têm uma durabilidade, uma resistência fora do organismo animal muito curta. Então, se você deixar um instrumento, uma agulha, alguma coisa, por mais do que 1 hora fora do corpo do animal, provavelmente esse vírus vai morrer. Mas na picada da mutuca, não. Ela pica um animal e logo em seguida pica o outro e faz assim a transmissão. Então é o principal mecanismo de transmissão da doença. Mas qualquer tipo de objeto que tenha contato com o sangue de um animal e tenha contato com outro animal logo em seguida, num curto período de tempo, também tem o potencial de transmitir anemia infecciosa equina. O exemplo são as agulhas. Então, se eu utilizo uma agulha para injetar vários animais, por exemplo, num esquema de vacinação, eu posso facilmente estar transmitindo a doença de um animal para o outro. Tá? Uma segunda situação são as embocaduras. Muitas embocaduras são traumáticas e acabam provocando lesões na boca. E se eu tiro a embocadura de um animal e transfiro essa embocadura para um outro animal logo em seguida, eu também posso transmitir anemia infecciosa equina através dessa via. Como que nós podemos controlar a anemia infecciosa? A anemia infecciosa é uma doença de incidência muito variável nas diferentes regiões dos países. O Brasil, como é um país de dimensões continentais, e nós temos situações climáticas e de relevo muito diferentes, isso vai impactar diretamente na taxa de prevalência da anemia infecciosa. Por exemplo, a região do Mato Grosso, a região do Pantanal, tem incidências tão altas quanto 40% do rebanho infectado. Em contrapartida, regiões como Minas Gerais, nós temos incidências em determinadas regiões do estado em torno de 14%
e em outras regiões em torno de 5% ou menos. Isso é totalmente influenciado por situações de relevo e situações climáticas. Situações de relevo porque as montanhas, elas determinam a direção dos ventos e esses ventos é que disseminam as moscas transmissoras do vírus. Também a questão climática influencia na taxa de reprodução desses tabanídeos e das mutucas. Então, regiões mais secas e talvez mais frias têm uma incidência menor e regiões mais úmidas e quentes têm uma incidência maior. Quanto mais descampada for a região, maior o favorecimento da transmissão da doença. Na verdade, o controle da anemia infecciosa equina ele é um problema mundial. E países com manejo sanitário bastante rigorosos, como é o caso dos Estados Unidos, têm problemas muito semelhantes aos problemas brasileiros com relação ao controle da anemia. Até hoje, não existe um estudo científico ou estudos científicos que demonstrem quais as medidas mais eficazes para o controle da doença. Atualmente, o sistema de controle na maioria das regiões do mundo é através do chamado rifle sanitário. É através da identificação dos animais portadores do vírus e o seu sacrifício. Essa identificação ela é extremamente complicada porque ela não acontece ao mesmo tempo na grande maioria dos animais. Ela só é feita esporadicamente numa minoria dos animais que vão para os eventos. Isso não garante que toda a população está sendo testada ao mesmo tempo. E a eliminação desses animais também não garante que a transmissão não se dê a partir de outros animais infectados. Portanto, as medidas de controle elas são extremamente questionadas e difíceis de serem implementadas. A questão do rifle sanitário, ela também tem um impacto econômico muito grande, independente da classe social a qual pertence esse animal, porque causa enormes prejuízos para famílias que dependem do cavalo ou até mesmo animais de grande valor zootécnico, de criatórios renomados. Então, em qualquer doença cuja a forma de controle seja o rifle sanitário, ou seja, o extermínio do animal portador, a questão econômica sempre vai prevenir que essa medida seja adotada de forma eficiente, uma vez que a maioria dos estados, mundo afora, não ressarce os proprietários dos prejuízos causados pela medida de controle. Então, atualmente, em determinadas regiões do país, onde a incidência da doença é muito alta, não é feito, é permitida a sobrevivência do animal, mas esse animal não pode deixar a propriedade de onde ele tem origem ou onde ele foi identificado com a doença. Esse animal, então, ele é marcado com uma letra A na paleta e esse animal fica, então, impedido de sair da propriedade e a propriedade fica interditada para a entrada e saída de animais. Isso pode ser uma medida eficaz em situações onde você tem grandes propriedades e esses animais são utilizados somente para uso interno das fazendas, como é o caso das grandes propriedades criadoras de gado na região de Mato Grosso do Sul.